Boa tarde, Felipe. Primeiro, agradecer o convite. Uma honra, uma alegria poder estar aqui nos estúdios da TV Opinião. E é assim, é muito importante essa situação, na minha visão, da questão da janela partidária. Por quê? Porque nós temos um quadro político partidário no Brasil muito dinâmico, ou seja, são vários partidos, né? Nós temos aí também uma dinâmica tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Legislativas. Então, assim, e gerava uma dúvida nos parlamentares e nos próprios operadores da Justiça Eleitoral, no sentido de que ficaria muito engessado essa permanência do partido, no partido desses parlamentares, levando em consideração que muitas vezes os partidos, os apoios, eles mudam durante o mandato, e eu acho que o Congresso Nacional estabeleceu, através de lei, a possibilidade de uma mudança dentro de uma janela, o que eu acho muito válido. Por quê? Porque dois critérios foram observados. O primeiro critério: isso nada muda para o partido político em relação à questão de fundo partidário e de tempo de TV. Ou seja, o partido mantém esses dois critérios no modelo qual foi eleito o Congresso Nacional, no caso lá dos deputados federais. Então, essa mudança dentro dessa janela não altera essas questões. Esse é o primeiro critério. E o segundo, que eu acho também que é muito válido, é que o parlamentar ele permanece durante quase todo o mandato no partido o qual ele foi eleito, respeitando, né, portanto, aquela regra da fidelidade ao eleitor que votou nele dentro daquela agremiação partidária. Então, no final do mandato, o parlamentar tem a possibilidade de mudar de partido, né? Ou seja, respeitando tanto essas questões partidárias quanto o vínculo com o eleitor dentro daquele partido durante o exercício da maioria do mandato. Então, voltando assim de uma forma resumida, você vê como um processo que é um processo democrático que ajuda a democracia do processo eleitoral, então. Sim, não tenha dúvida. Fortalece a democracia, sim, levando em consideração esses critérios que eu já coloquei, né? E também o fato de não engessar dentro dessa dinâmica partidária que a gente tem. Não seria também, na minha opinião, tão democrático o fato do parlamentar já cumprir todo o mandato dentro de uma determinada agremiação partidária, mas, para além disso, ainda ficar vinculado a essa agremiação para uma eleição futura. Então, o que foi que o legislador fez? Abriu essa janela partidária dentro daquele prazo limite onde o parlamentar, o candidato tem para estar afiliado a um determinado partido político para concorrer à eleição daquele ano. Então, assim, ele cumpre todo o mandato dentro do partido e existe a possibilidade dele se filiar a um novo partido para concorrer a uma futura eleição. Então, eu acredito que veio fortalecer a questão dos partidos, né, do cumprimento do mandato dentro do determinado partido do qual o parlamentar foi eleito, mas também dá ao parlamentar a flexibilização para que ele possa concorrer a um novo mandato dentro de um novo partido. Cássio, a Justiça Eleitoral ela é bem específica, né, quando ela afirma que o mandato ele pertence ao partido. Né? E você está falando aí sobre o fortalecimento da democracia no processo eleitoral, mas você não vê essa questão da janela partidária como uma contradição em relação a essa decisão da Justiça Eleitoral e também tem uma decisão do STF, né, falando isso, de que o mandato realmente pertence ao partido. Você vê assim uma contradição ou não? Na realidade, o mandato pertence aos partidos nos cargos em pleitos proporcionais, obtidos em pleitos proporcionais. Então, para ficar claro, né, para o telespectador, nos mandatos obtidos em pleitos majoritários, no caso de governador, prefeito, senador, não há a necessidade dessa fidelidade partidária em relação a esses mandatos. Contudo, há essa necessidade, sim, na lei, e através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que nos pleitos obtidos, nos mandatos obtidos em pleitos proporcionais, o mandato pertence ao partido. E aí, respondendo à sua pergunta diretamente, eu acredito que não. Isso, na realidade, vem facilitar o processo democrático de uma forma geral, não há uma contradição, até porque
é respeitado durante todo um mandato, né, a questão da fidelidade partidária, e só no final, para que o candidato possa concorrer a um novo mandato, ao qual ele estará vinculado a esse novo partido, abre-se uma janela durante o período de um mês, né, para que ele possa se desfiliar do partido ao qual ele foi eleito e se filiar a um novo partido ao qual ele pretende concorrer nas próximas eleições. Então, assim, eu acho que não há contradição, porque é mantida a questão da fidelidade partidária conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal durante quase todo o mandato, e há apenas uma flexibilização para que esses candidatos também possam mudar de partido para concorrer ao novo pleito. E sobre essa mudança de partido, né? Amanhã se inicia a janela, como a gente falou, e pelo menos aí 10 vereadores falando aqui de Fortaleza já falaram aí de desejo de trocar de legenda, né? O que eu queria saber é o seguinte, uma questão que subiu a cabeça, se esses vereadores eles podem trocar, por exemplo, para partidos que não têm composição ainda na Câmara, no caso da Câmara Municipal de Fortaleza, né? Essa movimentação entre os partidos é liberada também para siglas que não estão... Sim, é liberado para siglas, inclusive, que não tem representação na Câmara ou na Assembleia, no caso da eleição para deputado. Então não há essa restrição, desde que o partido esteja regularmente constituído no Tribunal Superior Eleitoral. E mudando de assunto agora, né, para essa decisão do TSE, que regulamenta o uso da inteligência artificial nas eleições municipais desse ano, e eu queria saber com você, assim, realmente, como você viu essa decisão. Você acredita que elas foram suficientes, ou acredita que faltou algo a mais que botasse ali as regras para esse momento? Muito boa a sua pergunta, porque assim, o direito ele é bem dinâmico, né? E nessa seara eleitoral, eu acredito que ele tem um dinamismo até maior, né? Por conta da questão da representatividade, dos interesses políticos e etc. Então, assim, eu acredito que dentro desse cenário, dessa dinâmica, né, dentro da realidade que a gente tem hoje, a gente fazendo um retrato atual, as resoluções do TSE que regulamentam a eleição desse ano vieram exatamente no sentido de fortalecer a democracia, né? Eu vi de forma muito positiva, completa, né? Resoluções que efetivamente eu acredito que o TSE se debruçou firmemente em relação à questão da edição dessas resoluções, especificamente para esse ano eleitoral do pleito de 2024, levado em consideração toda a dinâmica, né, que a gente tem com a evolução aí dos meios digitais. Então, assim, eu fiquei feliz, né, como operador do direito eleitoral, com a manifestação do TSE através dessa resolução. Acho que vem facilitar muito a vida não só da justiça eleitoral, mas também dos eleitores, né, e da sociedade como um todo. Mas mais especificamente sobre essa resolução, sobre a inteligência artificial, né, sobre o uso das IAs, como são conhecidas. Sim. Você acha que elas foram suficientes? Ou... Sim, eu acredito que sim, mas na realidade a norma está posta, né? Nós precisamos que as determinações elas aconteçam na prática e que as instituições elas consigam dar validade a essas normas. Então, assim, isso vai depender muito, na minha opinião, de um esforço coletivo, né, de todos nós. Acredito que todos nós, enquanto eleitores e cidadãos, temos responsabilidade em relação a isso, para que nós possamos também ajudar a Justiça Eleitoral, que tem veículos de comunicação com a sociedade, né, de uma forma ampla. Nós temos aí o aplicativo Pardal, que funciona durante a eleição. E assim, relacionado a esse ponto do uso da inteligência artificial, eu acredito que esse esforço coletivo da sociedade vai ser muito importante para que a Justiça Eleitoral possa dar efetividade no cumprimento do que foi posto nessas resoluções. Só para você ter ideia, por exemplo, ficou estabelecido que toda propaganda eleitoral que tiver uma mínima manifestação através de inteligência artificial, ela precisa estar comunicada ao eleitor. O eleitor precisa ter essa consciência, que isso esteja posto na propaganda eleitoral, para que o eleitor possa identificar, né, ver, saber, ter essa informação, para que ele possa não estar sendo
enganado através de uma manifestação que é feita através de inteligência artificial. Então, acredito que a sociedade, de uma forma geral, também vai ter um papel preponderante, né? E como sempre, e sempre será assim, nessa fiscalização. Nós temos aí um esforço conjunto, não só das instituições, mas de todos nós, enquanto cidadãos e operadores do direito, para que a gente possa ter eleições cada vez mais probas, limpas e com resultados que sejam efetivamente o interesse do eleitor. Falando da Assembleia Legislativa agora, né, Cássio? Lá nós temos dois casos aí envolvendo a Justiça Eleitoral, né, do PDT, os deputados pretendem sair do partido, que eram aliados do senador Cid Gomes, do PSB, e também da chapa do PL, né, que está em um processo de cassação, inclusive já chegou no TSE esse processo, mas sabendo primeiro do PDT, né, como você enxerga todo esse processo e você acredita que ele pode ser definido assim, com a definição para a saída dos deputados ainda antes de, por exemplo, 2026, e quando vai ser a janela partidária para esses deputados? Por coincidência, né, eu sou advogado nesses dois casos os quais você citou. Então, assim, eu fico um pouco limitado porque, nesse caso especificamente do PDT, né, que eu sou advogado do caso, eu fico um pouco limitado porque ainda não há nenhuma manifestação da Justiça Eleitoral. O que eu posso dizer é que eu tenho, como advogado desses deputados que compõem o PDT, é que nós que estamos na ação, nós temos uma consciência de que os deputados têm esse direito, né? Mas, assim, e nós acreditamos muito na Justiça Eleitoral, né, na manifestação da Justiça Eleitoral, mas eu não tenho como me manifestar mais porque ainda não há nenhum posicionamento da Justiça Eleitoral em relação a isso. Então fica difícil fazer qualquer tipo de previsão em relação a tempo ou qualquer tipo de resultado. E no caso do PL, né? Você é advogado também desse caso, né? Advogado do doutor Silvano, deputado do doutor Silvano, como você falou. Mas o que eu queria saber é o seguinte, assim, caso ocorra mesmo a cassação, né? O que a justiça afirma? Esses mandatos, eles vão para quem tem um novo cálculo? Isso, nesses casos, esse caso já está mais avançado, né? Já foi julgado aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, já há recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, mas respondendo diretamente à sua pergunta, havendo a confirmação pelo TSE da manifestação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, o que vai acontecer é a anulação desses votos depositados nessa chapa e o recálculo, né? A retotalização dos números da eleição. E, com certeza, vai haver uma mudança de composição na Assembleia, né? E aí precisa ser feito esse cálculo, esse recálculo pela Justiça Eleitoral, né? Para ver efetivamente qual foi o quociente eleitoral e etc., aqueles números todos, e fazer um recálculo para ver para onde vão essas vagas. Mas, com certeza, assim, se houver a confirmação da decisão do TRE, pelo TSE, o caminho a ser seguido é a anulação dos votos e o recálculo para que novos parlamentares sejam convocados a assumir o mandato nessas vagas. Assim, mais uma vez, assim, agradecer a oportunidade, né? Especificamente também por falar sobre essa dinâmica da Justiça Eleitoral no ano eleitoral. Eu espero, assim, através aqui de vocês, que a nossa mensagem possa chegar à sociedade para que esses pontos sejam esclarecidos, né? E a gente possa evoluir enquanto cidadãos, né? Enquanto operadores do direito e também de mãos dadas com as instituições nós possamos dar cada vez mais transparência, né? Às eleições, para que a gente possa ter eleições cada vez mais limpas. Esse é o objetivo, acredito, que de todos os operadores do direito, da sociedade em geral e de todos que fazem a justiça eleitoral.